Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer um tutorial de uma maquiagem coringa para eventos. Então é uma maquiagem que a gente pode usar em qualquer tipo de evento, né? Uma maquiagem bem coringona mesmo, mas não é uma maquiagem para o dia a dia, é maquiagem para evento. Então ela é uma maquiagem que tem um efeito visual mais elaborado, apesar dela ser mais simples de fazer. Então roda a vinheta para a gente começar logo essa maquiagem. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então eu já estou com a minha pele limpa e bem hidratada, um hidratante de boa qualidade, aqueles hidratantes que eu sei que combinam muito bem com a minha base. E eu vou começar aplicando uma blindagem, porque como é evento, eu quero que a minha maquiagem dure. Eu estou usando a blindagem da Catarine Hill, que é uma blindagem que eu gosto bastante, que eu sei que ajuda a segurar bastante a maquiagem. Para esse tipo de situação, eu escolho uma base que eu sei que eu dou preferência para base de coberturas médias. E eu escolho uma base que eu sei que vai ter uma boa duração na minha pele. Então eu vou escolher uma base que eu já conheço, que eu já usei. Não é base que é novidade que eu tô testando, alguma coisa assim, porque eu preciso de que essa garantia dessa maquiagem. Então eu vou usar a base da Boca Rosa. Eu ainda tenho essa base, eu comprei um pouco antes, né, dela sair de linha, então a minha ainda tem bastante, né? E a cor que eu uso é a cor 1 Maria, né, a cor mais clara. Normalmente eu uso essa base diluída, mas nesse caso, por querer um pouquinho mais de durabilidade e cobertura, eu vou usar ela sem diluir, mas eu vou aplicar ela assim, ó, bem de toquinhos, para espalhando bem, porque ela é uma base elástica, ela tem uma boa espalhabilidade. Eu não vou fazer uma camada muito grossa. E vou aplicar com esponjinha, então a esponjinha ajuda a deixar um acabamento mais leve. Esponjinha molhada, então o fato da esponjinha estar molhada, então ainda dilui um pouco também a base. Eu tô aplicando primeiro aqui, ó, em metadinha do rosto, só para dar para ver como que é esse acabamento que eu quero, né? Assim, essa cobertura, que é realmente uma coberturinha média, tá? Não quero uma cobertura muito alta, não. Só aqui no centro do rosto que eu passo assim, uma segunda camada fina também, só para aumentar um pouquinho da cobertura, que é o lugar onde a gente precisa de um pouquinho mais de cobertura, geralmente essa região aqui. Então é esse tipo de cobertura que eu gosto, tá? Mesmo sendo um evento, alguma coisa assim, eu não gosto de cobertura muito alta ou coisa e tal. Eu gosto de uma cobertura mais suave, mais natural. Então eu vou fazer isso em todo o meu rosto. E aí, para aumentar a cobertura nas regiões em que eu preciso mais cobertura, porque eu não apliquei muito aqui na área dos olhos, eu vou vir com um corretivo de um pouquinho mais cobertura. Apesar dessa base ter bastante cobertura, ela é uma base muito seca, então eu não passei ela na área dos olhos. Eu vou deixar isso pro corretivo. Eu vou usar esse da linha Fix da Vizela. Ele é um corretivo semi-mate, mas não tanto quanto a base, tá? E ele tem bastante cobertura e uma alta fixação também. Então eu vou aplicar ele aqui nessa região em que eu preciso de mais cobertura. E eu tenho espalhado ele com esse tipo de pincel, que é um pincel bem fofinho de esfumar. Ele é um pincel com corte chanfradinho e ele deixa um acabamento mais suave, com batidinha e arrastinho, né? É um misto entre batidinhas e arrastadinhas. E esse corretivo, eu tô usando o tom da minha pele, não o tom de iluminação, tá? Porque eu ainda estou cobrindo. Se eu colocar um tom, como a minha cobertura não estava muito alta ainda, a minha olheira ainda estava visível aqui, se eu colocasse um tom de iluminação, eu ia acinzentar, tá? Eu ia deixar cinza a minha olheira. Se eu quiser uma iluminação, aí eu venho com uma quantidade mínima de um corretivo mais clarinho aqui, ó, para iluminar, mas bem mínima mesmo, só para iluminar em alguns pontos aqui. Mas eu tô evitando pôr ao máximo quantidade de produto aqui para não fazer cobertura muito grande, colocar uma quantidade grande mesmo para não criar volume de produto aqui nessa região, né? Vou usar um contorno para minha pele que seja um contorno que não vá ficar muito marcado, tá? Eu tô usando esse daqui da Fernanda Petrizi, que é um blush cremoso, na verdade no tom chocolate, que ele vai ficar translúcido, mas ele dá esse efeito de contorno, ó.
Eu não quero um contorno marcado, eu quero trazer só um pouquinho de sombra aqui. Eu já fiz a sobrancelha também, porque a sobrancelha não tem muito o que fazer diferenciado. É preencher a sobrancelha de um jeito bem uniforme, bem suave, mas é o padrão do que a gente preenche mesmo. O blush, eu vou usar um blush líquido. O ideal é que seja aquele tom de blush natural para o seu tom de pele. Aquele blush que seja bem próximo do seu corado natural. Aquele corado que quando você sai no sol, sua pele fica com aquele tom... que quando você fica vermelho, né, ruborizado por uma vergonha, alguma coisa assim, é o tom que a sua pele fica, tá? O ideal é que seja isso, para que seja mais, assim, neutro possível, né? Digamos assim, mais coringa mesmo, tá? Já que é uma maquiagem coringona, ela tem que ser, a pele tem que ser, assim, uma pele extremamente bem feita, mas... ela tem que ser um tom bem assim, que combine com qualquer roupa, com qualquer evento. Ela não tem que ser cores chamativas ou coisas assim, tá? Cores chamativas, assim, é lógico, eu gosto de cores chamativas, eu acho que fica bonito. Mas para ser, quanto mais natural, mais neutro, digamos assim, mais coringa ela é, né? E agora eu vou dar uma seladinha em tudo isso, eu vou vir com um contorno e um blush do mesmo tom do que eu usei em pó para dar uma selada nisso aqui, sem escurecer muito, tá? Sem marcar demais. A intenção não é deixar esses produtos marcados, é apenas vir realmente selando isso que já tá aqui. Pó para selar a pele tem que ser um pó bem fino, aqueles bem micronizados que não vai marcar, né? Que a gente conheça, tem que ser um pó que você já esteja acostumado, tá? Aqui na área dos olhos eu tô usando o pó da Fernanda Petrizzi, tá? Mas eu vou selar hoje, geralmente eu uso ele pro rosto todo, mas hoje eu vou usar ele só pra área dos olhos aqui. E eu selo, aqui eu não uso muito pó, eu tô colocando um pouquinho com o pincel, aí eu espalho aqui, ó, tirando a marcação das linhas, eu dou uma olhadinha para baixo assim, ó, para ter certeza que realmente não ficou nada entre as minhas linhas de expressão. E aí eu aplico com um pouquinho pó, tá? Uma quantidade bem pouca. Depois, se eu achar que não selou e precisa mais, eu reaplico, mas a primeira aplicação é pouco pó. E aí o resto do rosto eu vou selar. Hoje eu vou usar esse pó aqui, é um pó chinês da marca My Share, que eu conheço esse pó, na minha pele eu sei que ele ajuda bastante na duração e na fixação, tá? Nessa região aqui eu selo com esponjinha, eu já falei em alguns outros vídeos, até porque eu vou usar óculos e eu preciso então que aqui seja uma região que realmente uma durabilidade bem maior e que esteja realmente muito selada. Então aqui assim eu dou essa com batidinhas, eu não aperto com força, tá? Eu ponho uma quantidade maior de pó, mas eu só dou batidinhas mais suaves. Se eu apertar com muita força vai ficar marcado. E aí no resto do rosto eu venho pegando o pó com o pincel e venho dando batidinhas e soltando nas regiões onde eu preciso selar. Pincel de pó bem fofo para tirar o excesso desse pó e finalizo a minha pele com uma bruma para assentar tudo isso daqui, né? Todo esse pó, tirar esse efeito de sensação de pó mesmo para deixar um aspecto mais bonito, que é uma bruma, ela ajuda a hidratar, mas é uma bruma fixadora. Eu gosto dessa daqui da Fina Severina porque ela não chega a criar película, mas ela ajuda a fixar a maquiagem e trazer um pouco de viço e hidratação para a pele. Depois que a bruma secou, eu vou aplicar o brilho, o iluminador, porque o blush que eu usei foi um blush sem brilho, né? Um blush opaco. E aí eu vou vir com um iluminador também que é bem clássico, bem tradicional. E é óbvio que eu vou usar esse aqui da Dior, né? Que é um iluminador bem clássico mesmo. Eu vou usar esses dois tons aqui meio misturadinho. E eu aplico já meio polindo e tal, para que ele se funda bem mesmo com a pele. Apesar de que esse é um iluminador muito fino, ele já vai meio se fundir mesmo com a pele. E eu aplico de uma forma que, ó, ele traz um brilho bem natural, um brilho bem de dentro. Eu apliquei aqui em forma de C, coloquei um pouquinho aqui no nariz e no arco do cupido. As regiões você vai aplicar nas suas regiões que você gosta mesmo de aplicar iluminador. E agora então vamos para os olhos. Para uma maquiagem coringa, a gente vai ficar nas cores clássicas. Eu vou trabalhar o marrom.
Apesar de que essa maquiagem pode ser feita com esses tons aqui também, né? Que são os rosados e um pouquinho do vinho. Mas o marrom ainda é mais clássico, tá? Eu vou pegar o marrom não o mais escuro, eu vou pegar esse daqui, que é o marrom quente, com um pincel de esfumar. Eu vou aplicar aqui no meu côncavo. Pincelzinho de aplicar sombra, daí eu vou pegar esse tom rosado aqui, tá? Que é um begezinho rosado. E vou depositar a sombra na minha pálpebra móvel até encontrar com esse marrom. Se você tem um tom de pele mais escuro, você, óbvio, vai usar um marrom mais escuro. E aí, aqui, nesse tom aqui, você vai usar um bege e vai usar uma escala tonal de que ele seja bem próximo do seu tom de pele, tá? Tá vendo aqui? Ele é bem próximo do meu tom de pele. Ele é um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. Pouca coisa. Então, você vai usar nessa mesma proporção. Você vai pegar um tom que seja... Talvez pode ser puxado pro rosa mesmo, tá? Levemente assim, sei lá, um tom, meio tom na escala tonal que seja acima do seu tom de pele. E aqui um marrom que seja mais escuro que o seu tom de pele. É sempre seguindo as mesmas proporções. Eu estou usando essa paleta da Catarine Hilco Aprilessa, porque ela tem todos os tons que eu quero usar para essa maquiagem. Mas é claro, se você não tem essa paleta, você pode usar outras sombras que sejam com tons semelhantes a esse que eu estou usando. Aí eu vou pegar um pincel. Esses pincéis assim, ó, ele não é chanfrado porque ele é retinho aqui, mas ele é fininho, igual um pincel chanfrado. E vou pegar uma sombra preta e vou fazer como se eu estivesse fazendo um delineado. Eu não vou fazer delineado, porque a intenção é facilitar isso aqui. Eu já não gosto muito de delineados, né, no meu olho. E eu acho que o delineado com a sombra, eu acho ele mais bonito. Então eu começo no meio para marcar aqui mais ou menos assim, ó, essa espessura. E aí eu venho todo o contorno do meu rente raiz dos meus cílios. E aí eu vou fazer o quê? Seguindo ainda com esse pincelzinho, eu vou chegar aqui no meu cantinho externo e vou dar uma marcadinha aqui, ó, como se eu fosse subir um gatinho. Eu meio que inclino a cabeça assim, olhando para baixo, ó. Eu nem faço muito assim, nem precisa estar muito certinho não, porque depois eu vou pegar um pincel chanfrado, daí limpo, sem nada, para trazer mais esse preto aqui, ó. E esfumo esse bico desse preto aqui. Na verdade, eu tô dando meio aqui esfumada em todo o delineado, tá? Eu comecei pelo bico pra ele já subir um pouquinho mais. Pincel de esfumar pequenininho, pego o marrom e esfumo aqui rente aos cílios de baixo. E aí eu venho com o pincel, que é o de topo reto, né, que eu usei para fazer o delineado, que está sujo de preto, e venho rente à raiz dos meus cílios inferiores, sujando ela aqui, ó, principalmente no canto externo, para linkar com aquele biquinho que foi feito um delineado ali. E eu dou uma intensificada, tá, nesse delineado aqui, ó, vou deixar ele um pouquinho mais pretinho, tá? Não muito, mas assim, para definir um pouco mais. Posso vir com a esponjinha que tá suja de pó e dar uma limpadinha aqui embaixo. Tem gente que faz essa limpeza aqui com o corretivo, tá? Eu não gosto muito de fazer isso com o corretivo, porque eu não gosto de fazer aquela marcação aquele corte muito reto. Eu prefiro esse acabamento levemente esfumado. E agora o brilho na parte dos olhos, porque é lógico que tem que ter brilho para poder ficar uma coisa mais festa, mais evento. Eu vou trabalhar esse brilho com iluminador, tá? Porque eu gosto mesmo desse efeito. Um iluminador que eu tenho gostado bastante para esse tipo de coisa é esse aqui da Playboy, é da linha Premium, Collection Premium. É um iluminador em pó, ele vem nesse potinho aqui. A cor que eu tenho é a cor 4, que ele é um tom rosado, tá? Mas ele tem uns brilhos rosados, uns brilhos meio furtacor, ele tem uns brilhos assim. Só que se eu colocar ele aqui direto no meu olho, ele não vai grudar muito, porque meu olho já tá selado. Eu coloquei, né, já passei sombra e o olho tá bem selado. Então, o que eu vou fazer para que esse pó grude melhor? Eu vou pegar esse iluminador em creme aqui da Milu, que ele é uma textura cremosa, tá?
eu vou pegar um pouquinho com o dedo e vou colocar, ó, bem de leve na região onde eu quero colocar, porque o brilho daquele ali é um pouquinho mais bonito. Esse aqui já vai trazendo um brilho, tá? Ó, já trouxe um brilho bem bonito aqui pro meu olho, mas ainda não é 100% o brilho que eu quero. Então eu coloco ele aqui na região onde eu quero colocar o brilho, que é na área onde tava a sombra clara, né? Batidinhas bem pouquinho, só para deixar um pouquinho mais molhadinho, meio meladinho. E aí eu venho com o pincel de aplicar sombra, eu pego aqui o iluminador e venho colando aqui, ó, depositando esse iluminador. Olha a diferença de brilho, né, que ele traz aqui. E mesmo aplicando com o pincel, né, não tô nem aplicando com a mão, né, com o dedo. Aí a gente vem com a máscara de cílios, bastante máscara de cílios. Eu dei uma borradinha aqui, é óbvio, vou esperar secar para poder tirar. Se você tem prática em colocar cílios postiço, coloque cílios postiço, vai ficar muito legal com essa maquiagem. Se não, pode deixar sem, porque a intenção é transformar a maquiagem em algo assim não tão complicado. A gente já fez uma coisa bem elaborada, vários passos, apesar de tudo, não é uma maquiagem muito difícil. Bom, e aí a maquiagem, né, da pele praticamente toda finalizada, os olhos também, eu vou pro batom. Eu vou usar um batom vermelho, que é o clássico, né? Nós estamos falando de uma maquiagem coringa. É claro que, como o olho ele não está com cores fortes, vibrantes, apesar de ter, né, o contorno em preto que deixa um pouco de dramático, né? Traz uma dramaticidade. Ele ainda está um olho suave, então a gente pode pôr cores escuras nos lábios. E fica dentro dos clássicos, dos coringas, as cores clássicas, né? Como no caso seria o vermelho, o vinho, o marrom. A gente pode entrar com cores escuras. É claro que se você não se sente bem com batom escuro, coloca o nude, que também vai ficar muito bom. Mas no caso eu vou de vermelho. Um batom que eu tenho gostado muito é esse aqui da linha Fios, da Ruby Rose, porque ele é um batom que desliza fácil assim na hora de passar, você consegue ter firmeza com o aplicador, você não precisa passar muitas camadas porque ele pigmenta bem, ele já preenche tudo. E assim, batom escuro, ele tem uma certa dificuldade de passar porque qualquer falhinha, qualquer coisinha tortinha que você sai do seu lábio, ele aparece, né? Diferente de um batom clarinho que às vezes uma micro tremidinha, alguma coisa assim, não aparece tanto. E o que eu gosto desse batom vermelho também, porque ele é um batom mate que seca relativamente rápido, ele não fica entrando nos vincos, né, da boca, nos códigos de barra, porque um batom vermelho muito líquido, ele acaba entrando, e para quem já tem, né, um pouquinho de textura aqui nos cantos da boca, ele entra e aparece, tá? Daí fica feio. Eu posso passar um gloss por cima depois, tá? Eu gosto bastante também de usar esse gloss vermelho aqui da Mary Kay, que ele dá um acabamento muito bonito. Ele deixa o batom com aspecto meio vinil, né? Deixa aquele aspecto molhado mesmo. Ele é um gloss com cor, tá? Esse gloss aqui, a gente passar aqui, ó, ele tem cor. Só que quando eu passo ele puro nos lábios, ele não tem uma cobertura total vermelha assim, tá? Ele vai ficar meio translúcido e eu acho que ele sozinho nos lábios, ele fica mais escuro ou mais claro em algumas partes. Então ele não tem uma cobertura uniforme. Então eu acho que para ele ficar bonito, ele fica mais bonito por cima de um batom. O único cuidado que tem é de passar uma camada bem fina para ele realmente não fazer aí aquele efeito molhado demais, para que ele entre nos vinquinhos da boca, né? Nos tais códigos de barra que a gente chama, né? E é isso então, a maquiagem é essa, é uma maquiagem assim bem... Eu digo que é uma maquiagem coringa porque é uma maquiagem que dá pra usar em qualquer evento. Eu iria num casamento, numa formatura, num aniversário, em qualquer coisa com essa maquiagem. Então me diga aqui o que você achou, se você achou fácil de fazer essa maquiagem ou difícil. Se você vai tentar reproduzir, se você tentar reproduzir, postar foto, me marca que eu quero ver. Compartilhe esse vídeo, deixe um like pra mim, me sigam aí nas redes, nas outras redes sociais que eu deixo sempre aqui o meu arroba. Um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, stir counterclockwise, I dream of you all night.